Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui no terceiro congresso Tudo sobre IoT. Gostaria de agradecer a presença de todos, também a Thelma, organizadora desse evento. E eu estou trazendo hoje para vocês o Framework de Negócios de Futuro. Se trata de uma metodologia que eu desenvolvi nos últimos anos e gostaria de trazer em primeira mão para vocês. Bom, meu nome é Gustavo Machado, eu atuo há mais de 25 anos no mercado, comecei no setor de comunicação, depois passei para a tecnologia, comecei a trabalhar em projetos de multimídia, quiosques, CD-ROMs em 94, em 96 eu já comecei a trabalhar com internet e depois da minha ida até o Canadá, e eu passei 8 anos por lá, eu comecei a lidar com inovação. Então já trabalhei com clientes de grande porte, já trabalhei com pequenas e médias empresas e também atuo atualmente com empreendedores. Bom, um fator muito importante desde que eu comecei em 98 a lecionar foi a questão da acessibilidade e da democratização. Então nós temos a internet, né, com esse grande poder e como educador eu também tenho essa missão. Então, há quase uma década atrás, eu participei desse processo de democratização da User Experience. Então, existe um centro autorizado Adobe, chamado Engie, em São Paulo, e eu participei desse movimento de democratização de User Experience, algo que hoje é muito falado, né, a experiência do usuário nas organizações. Eu também participei de um outro processo de democratização, nesse caso da atividade de design, que eu desempenho durante muito tempo. E esse é um portal que eu lancei no Canadá em 2007, então já faz mais de 11 anos, e no qual eu pude chegar a muito mais pessoas do que na sala de aula. Então eu tenho esse projeto, onde já houve mais de 100 mil visitas ao longo desses 11 anos de existência, e ele contém mais de 5 mil recursos a respeito de design. Websites, blogs, ferramentas, tecnologias e assim por diante. O design, né, se a gente for estudar o tema, na verdade o design faz parte de tudo, né? Faz parte de um ambiente. Então nós temos aqui, né, esse ambiente, essa sala, nós temos o design fazendo parte de produtos, como por exemplo esse relógio inteligente, esse smartwatch, ou um passador de slides, ou meu óculos, ou uma roupa. Então design, né, faz parte de tudo que nós temos no nosso ambiente. E o design, né, ele tem dois aspectos que são muito importantes. Muitas pessoas vinculam apenas a questão estética, a arte, né, e outros temas. Mas o design ele também corresponde a essa parte da funcionalidade. Então não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? O próprio design, novamente pegando esse exemplo do passador que eu tenho aqui, ele tem botões, ele tem certas cores, ele tem o tamanho, a disposição desses botões. Então isso também vai refletir na funcionalidade dele. Bom, depois do Canadá, eu participei de um outro processo de democratização, que foi a democratização do Design Thinking, né? O Design Thinking, para quem não conhece, se trata de uma abordagem para a resolução de problemas complexos, centrada no ser humano, hoje sem clientes, sem negócio, e as pessoas estão cada vez mais empoderadas. As empresas, hoje em dia, elas não vendem produtos, na verdade são as pessoas que compram, que adquirem produtos, serviços, experiências. Então nós temos essa mudança de paradigma nos últimos anos. E o Design Thinking ele contribui para que as empresas e empreendedores consigam desenvolver projetos que realmente façam sentido e que entreguem valor para os seus clientes. Então eu tive o prazer de alguns anos atrás começar a participar desse processo de democratização, no qual surgiu o Design Sprint. E o Design Sprint, ele é a metodologia do Design Thinking associada a metodologias ágeis. Ou seja, são projetos de curta duração, com 4 a 5 dias de duração, no qual a gente consegue realizar a inovação. Então, de grandes empresas que tinham acesso ao Design Thinking, hoje a gente pode atingir essas organizações menores, pequenas e médias empresas, empreendedores, startups, através do Design Sprint, ou seja, da democratização do Design Thinking.
E semelhante ao conceito do design, que o design está em tudo, nós temos o conceito da internet das coisas e da internet de tudo, não é mesmo? Então, como vocês bem sabem, nós podemos, né, embutir sensores em qualquer elemento do nosso mundo físico e passar a ter, né, uma eficiência operacional maior, passar a ter uma série de funcionalidades que a gente não tinha anteriormente. Hoje, por exemplo, temos o iWatch 4, que já realiza eletrocardiograma, e isso era algo, né, impensável há alguns anos atrás. Bom, falando do mercado de IoT, né, ou Internet das Coisas, nós temos um potencial gigantesco, como vocês bem sabem, nos próximos anos. Então, se fala mundialmente, né, algo em torno de 7 trilhões de dólares. Nós temos aqui no mercado brasileiro também uma expectativa bastante confiante em termos de 200 bilhões de dólares até 2025. E, ao mesmo tempo, nós temos grandes desafios, né? Nós temos desafios de conectividade, temos desafios de comunicação e parcerias entre os diferentes players, temos grandes oportunidades nas mais variadas verticais, né? Seja na saúde, seja em agronegócios, seja no varejo e assim por diante. E temos desafios técnicos também a serem solucionados pelos desenvolvedores, né? Então aqui nós temos esse quadro no qual vocês percebem, né, claramente toda essa complexidade que existe no mercado de IoT, seja global, seja nacional. Bom, nós temos essa democratização da internet das coisas acontecendo, então a IoT não está mais restrito a grandes centros, né? Quando a gente fala em agronegócios, por exemplo, nós temos eventos acontecendo, né, em Cuiabá, isso já há 2 anos atrás, né? Então nós estamos apenas nos referindo a São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais, né? A IoT está acontecendo no mundo inteiro, no Brasil todo, né, inclusive em cidades menores. Bom, eu tenho realizado esse trabalho de democratização também de internet das coisas. Eu sou professor da FIAP, que se trata de uma faculdade tecnológica, e nós temos uma série de projetos de internet das coisas acontecendo. Nós substituímos anos atrás o TCC por projetos de empreendedorismo acadêmico e a partir daí passamos a ter, normalmente, entre os finalistas, a grande maioria se tratando de projetos de internet das coisas. Seja um Waze interno, um sistema de Waze interno, para que um deficiente visual consiga se localizar e não depender de um segurança de shopping center ou de qualquer outra pessoa, e ele ganhe liberdade para poder ir até o banheiro ou encontrar uma loja, né, ou algo do tipo, dentro de um shopping center. Tivemos projetos de varejo, projetos de logística reversa, voltados à sustentabilidade, dentre outros. Então, tem surgido projetos muito interessantes na FIAP. E eu também trabalhei alguns anos atrás com uma empresa de design sprint e nós tínhamos projetos junto com a Cisco. Primeiramente, a Cisco no Vale do Silício, eles têm o programa Startup Cisco, no qual intraempreendedores, ou seja, empreendedores internos, funcionários da Cisco, eles têm projetos, né, de empreendedorismo, projetos de novos negócios, e nós ajudávamos eles a acelerar esses projetos através de design sprint. No Vale do Silício nós temos uma grande diversidade, né, de pessoas, mas um projeto que eu gostaria de destacar, ele se refere a outras culturas, que foi um projeto relacionado à Malásia, o governo da Malásia e o Centro de Inovação da Cisco na Coreia do Sul. Então, o desafio era como poder prevenir, né, e combater a dengue no alto de prédios públicos no governo da Malásia. No período de chuva, nós temos exatamente o alagamento, né, dessa parte de cima dos prédios públicos e como resolver isso. Então, nós realizamos na época, alguns anos atrás, um design sprint para que soluções de internet das coisas da Cisco, associadas a outros serviços, fossem implementadas nesse desafio. Era um projeto que já estava patinando em reuniões intermináveis por meses e meses e nós conseguimos resolver isso em apenas 4 dias. Bom,
Então eu tenho participado desse processo de democratização já há alguns anos de internet das coisas também no mercado, tem alguns cursos, inclusive teremos também um voltado para a comunidade, tudo sobre a IoT em breve. Bom, o Frank Diana, que é um futurista e consultor de negócios, ele diz que a principal habilidade dos profissionais no futuro é conectar pontos. Então, quando a gente se refere à criatividade e inovação, nós estamos falando em conectar pontos. Uber, ou uberização. Uberização se tornou um tema mais comum recentemente e ele pode ser aplicado a qualquer vertical. Então, nós temos essa questão da tecnologia, né, para você chamar um profissional até a sua casa ou até o seu escritório, que seria a questão da uberização, e nós podemos aplicar isso ao setor de saúde, por exemplo. Então temos empresas, startups que valem milhões de dólares, seja a Rio, no Vale do Silício, que é curar, ou a Docway aqui no Brasil, né? Então nós estamos conectando a tecnologia, né, da uberização, um aplicativo, a um resgate de uma prática do passado, que é o médico de família. Então você está chamando o médico de família à sua casa. Um exemplo de conexão, né, entre tecnologia e uma prática profissional do passado, gerando um novo negócio. Bom, em relação à tecnologia, nós temos esses profissionais, esses deuses que são os cientistas de dados, eles conectam pontos com tecnologia, que estão sendo representados nesse slide pelo Minority Report e pelo Tom Cruise, naquele filme onde ele tem uma série de informações numa tela sensível a toque e consegue prever crimes que estão por acontecer, são os chamados pré-crimes. E no caso, né, eu utilizei durante muitos anos o Design Thinking, para a qual, de forma distribuída, no lugar de gênios, de uma única pessoa, de uma única entidade, nós temos a inteligência coletiva de uma equipe, possa conectar pontos, possa gerar insights, fatos que não estão no radar das pessoas e possam gerar soluções de negócios. Então, essa prática eu realizei durante mais de 10 anos e tem funcionado muito bem. Bom, o mundo mudou, nesses últimos 10 anos, mudou de uma forma exponencial. Então, em 2007, quando Steve Jobs, o saudoso Steve Jobs, criou o smartphone, o iPhone, né, tudo mudou. Então, nos últimos 10, 11 anos, ou praticamente na última década, a gente passou a ter uma série de tecnologias com as quais a gente não vive hoje. Nós temos o smartphone, temos o WhatsApp, né, completando 11 anos, temos o Spotify, temos Uber e uma série de outras tecnologias com as quais, né, a gente não pensa mais em viver sem elas. A nossa própria fisiologia humana, ela mudou. Então, Maslow, né, estaria surpreso se ele percebesse que, mais importante ainda do que as necessidades fisiológicas, quando a gente acorda, né, antes da gente ir ao banheiro, muitas vezes a gente acaba acessando o nosso celular e postando bom dia no grupo da família ou dos amigos e assim por diante, né? Então, Wi-Fi e bateria se tornaram até mais importantes do que as nossas necessidades fisiológicas básicas. Bom, e nós tivemos alguns anos na Alemanha sendo decretado a 4ª Revolução Industrial. E essa é a maior revolução pela qual o ser humano está passando. Então nós estamos nos referindo não apenas à fusão de sistemas cyberfísicos, ou seja, a internet, o digital e o físico, mas também a sistemas biológicos, né? Então nós teremos nas próximas décadas a maior transformação pela qual o ser humano já passou. Nós temos uma série de tecnologias emergentes e tecnologias exponenciais, que elas têm duplicado de poder a cada 24 meses, o custo delas tem caído, né? Sensores, dispositivos, vocês bem sabem disso. Esse Hype Cycle, né, de Gartner, ele apresenta exatamente essas tecnologias que são emergentes, as tecnologias que estão na crista da onda, como a internet das coisas, emergentes saindo com computação quântica, como poeira inteligente. Então a gente está conectando aí sensores à nanotecnologia e assim por diante. Então, para a gente se manter atualizado em relação a esse tsunami de novas tecnologias, vale acompanhar essa pesquisa gratuita do Gartner, que é o Hype Cycle. E nós teremos, né,
um futurista americano, Ray Kurzweil, que é o cientista-chefe de dados do Google e um dos patronos da Singularity University, que é uma universidade que faz parte de uma parceria entre o Google e a NASA, ele diz que em 2045 nós estaremos atingindo a singularidade, ou seja, teremos a fusão entre o sistema digital e o sistema biológico, ou seja, conseguiremos de alguma forma fazer um download ou upload da nossa consciência humana para uma máquina e nos tornaremos imortais. Tudo isso pode parecer loucura, mas mais de 80% das previsões desse futurista, Ray Kurzweil, até hoje deram certo, né? Então, é uma questão de tempo. Se isso vai acontecer antes de 2045, vai acontecer em 2045, ou se vai acontecer ainda nesse século, é só uma questão de tempo. E vocês podem, né, estar achando novamente que isso é muito estranho, mas incrementalmente, né, nós estamos partindo para isso. Então temos, por exemplo, esse aplicativo que é bastante comum aqui no Brasil, que é o Réplica, no qual é um chatbot, é uma inteligência artificial, você bate papo com ele sobre a forma de texto em inglês e ele vai aprendendo sobre você, né, e ele se torna você. Então é uma forma de você adquirir imortalidade no formato texto em pouco tempo. Nós temos também o Josemar Moura, né, que é um educador maker, esse calvo à direita no slide. Ele está já biochipando, foi a primeira pessoa a biochipar pessoas aqui em São Paulo. Então, novamente, essa fusão homem-máquina, ela está já acontecendo incrementalmente até que a gente consiga atingir a singularidade nesse período. Bom, e aí o design thinking, né? Ele pode gerar novos negócios? Ele pode gerar novos negócios, mas eu acabei acoplando, né, a esse framework de negócio futuro outras abordagens. E uma outra com a qual eu tenho trabalhado nos últimos anos é o chamado futurismo, apesar que futurismo se trata de um movimento artístico da década de 20. Então, na verdade, eu estou me referindo ao termo em inglês, foresight, ou um termo em português que não é muito conhecido, chamado prospectiva, ou futures thinking, que é outro termo em inglês do pensamento futuro, né? E por que é importante a gente democratizar essa questão do futuro? Exatamente porque, como vocês puderam ver, o futuro está cada vez mais próximo por conta de toda essa profusão de tecnologias exponenciais, ao contrário de uma única tecnologia que nós tivemos no passado, fosse o vapor ou a energia elétrica, que já promoveram uma grande transformação no mundo. Agora nós temos a possibilidade de reunirmos todas essas tecnologias ao mesmo tempo. E isso gera múltiplas transformações. Tá? Para quem não conhece esse conceito do futurismo, acho que o exemplo mais emblemático e claro, quem se lembra da Kodak? Né? A Kodak, ela era grande referência, né, na fotografia no passado. Eles não entraram na transformação digital, na verdade eles entraram, né, com câmeras digitais, mas não apostaram, até mesmo com medo de canibalizar seus próprios negócios, afinal a sua visão, o seu modelo mental era que somos uma empresa de filmes, de produtos, de acessórios, né? Mas o interessante saber a esse respeito é que eles contrataram, né, há décadas atrás, uma futurista, o nome dela é Faith Popcorn, ela realizou uma pesquisa sobre o futuro da fotografia, o futuro do filme, e ela entregou esse relatório para a Kodak. E o que tinha nesse relatório? Que o futuro do filme era o digital. O que eles responderam a ela? Não foi isso que nós contratamos, não foi isso que nós pedimos, né? Resultado, todo mundo sabe, eles a demitiram, né, desse projeto e acabaram não seguindo, né, as recomendações dela. A Faith Popcorn, das 16 tendências de futuro que ela apontou no passado, todas elas se concretizaram, né? Então, é um outro exemplo de que o futurismo realmente dá resultado e faz total sentido. Bom, agora chegando, né, ao framework de negócio futuro, nós estamos reunindo exatamente essas melhores práticas com que eu tenho trabalhado no passado e com as quais o mercado também tem adotado, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, ano passado eu tive o prazer de participar de um livro, e nesse livro é o Manual Completo de Empreendedorismo, no qual vocês podem encontrar nas melhores livrarias do mercado, do ramo. Nós fizemos o lançamento na Livraria Cultura
E esse framework ele está disponível exatamente em um capítulo desse projeto. Então vamos falar agora dele, né? Então esse framework ele integra ou conecta, né, como tinha sido falado anteriormente pelo Frank Diana, alguns elementos do Future Thinking, né, do futurismo, com alguns elementos do Design Thinking. Então nós temos tendências, nós temos sinais de mudança acontecendo no mercado, nós temos os drivers de mudança. Então todos esses elementos, né, que sinalizam o que vai acontecer no mercado nas próximas décadas, né? E a partir daí nós temos exatamente o Design Thinking no momento da convergência, né? À medida que a gente seleciona um determinado mercado, uma determinada tendência com a qual a gente vai trabalhar, nós podemos tangibilizar num produto, num serviço, numa experiência, nós podemos gerar ideias, nós podemos prototipar ou tangibilizar essa solução e nós podemos testar e validar ou não essa solução com as partes interessadas, com os stakeholders, né? Então nós temos essas duas metodologias integradas e ainda fazendo parte desse framework de negócios de futuro, eu integrei também algumas outras práticas que a gente vai ver agora em seguida, né? Inclusive a primeira delas não faz parte exatamente desse universo do Futures Thinking ou do Design Thinking, mas se refere ao propósito de vida, né? Então se você é um empreendedor, se você tem sócios na sua startup, né, é importante você definir qual o propósito da startup, qual o propósito da sua organização, qual é o propósito pessoal, qual é o propósito da sua equipe, né? E isso pode ser feito respondendo a esses questionamentos. Quais são as coisas mais importantes na sua vida, quais são os seus interesses, quais são suas paixões, os seus hobbies que lhe dão prazer em tempo livre, né? O que lhe motiva, quais são os problemas mais críticos que realmente lhe tiram do sério, né? Ou lhe tiram paciência no seu dia a dia. E aqui no Brasil nós temos muitos problemas, né, que nós podemos aproveitar como oportunidade, seja a questão da mobilidade urbana, né, seja a questão da segurança pública, seja a questão da desigualdade social e assim por diante, né? O que lhe deixa frustrado? Ou seja, no momento que você e a sua equipe vai investir tempo, recursos e energia em um novo negócio, né, tem que ser algo realmente que lhe dê prazer, que lhe dê essa motivação pessoal, né, para resolver essa questão e impactar a vida de dezenas, centenas, milhares, milhões ou até bilhões de pessoas, né, nas próximas décadas. Bom, então depois de haver esse direcionamento pessoal, né, a gente começa a conectar com outras questões. Agora sim, passando para Futures Thinking, futurismo, né, um exercício que futuristas fazem é exatamente de encontrar sinais de mudança, né, e entender quais são as tendências que estão acontecendo no mundo. Então, primeiramente, nós temos as megatrends ou megatendências. Elas são as grandes forças globais, né, que vão afetar todos os setores, né, todo o planeta, nas próximas décadas. Então nós estamos nos referindo, né, a médio e longo prazo. Como exemplo dessas megatendências, nós temos, né, a explosão demográfica. Isso colocará muito estresse e gerará muitos desafios, né, seja alimentar, seja em mobilidade, seja, né, em uma série de outros aspectos, né. A urbanização crescente, nós temos uma concentração, principalmente no Brasil, né, atingindo quase 80% das pessoas vivendo em grandes centros. Isso novamente gera uma série de problemas, mas, por outro lado, uma série de oportunidades. O envelhecimento da população, né, também é um outro aspecto, que existem muitos novos negócios, ou negócios existentes, né, seja um cartão de crédito, ou qualquer outro negócio voltado especificamente a esse público, não é mesmo? As mudanças climáticas, né? Então, nós temos cada vez mais, né, extremos de calor, de frio, de tempestades, né? E isso também gera, ao mesmo tempo, desafios e oportunidades. E a hiperconectividade, ou seja, estamos conectados, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né?
E isso também gera, ao mesmo tempo, algumas patologias, né? As pessoas se tornam viciadas em celular, mas, por outro lado, uma série de oportunidades, né? Então, nós passamos, né, seja por uma empresa, seja junto com um empreendedor ou uma startup, ou uma pequena e média empresa, nós vamos passando por cada uma dessas mega tendências e vamos detectando, né, junto com a equipe, quais são os impactos positivos, negativos e quais são as oportunidades, né, em termos de negócios a partir dessas megatendências. Eu coloquei aqui apenas 5, mas a gente tem quase 20 megatendências num projeto real, seja consultoria e treinamentos, nos quais nós realizamos. Tá? Depois das megatendências, né, tudo isso vai afetar o comportamento das pessoas. Então nós temos as tendências comportamentais. Né? Então quais são as mudanças que ocorrem junto às pessoas? Nós temos, né, como a gente sabe, internet das coisas, então muitos educadores makers, hackers e uma série de outros profissionais atuando nesse setor, atuando nas escolas criando Fab Labs, aí já é uma tendência de negócios, né, não uma tendência comportamental em si, mas nós temos também os nômades digitais, então pessoas que não têm mais escritório, pessoas que rodam o mundo, desenvolvedores que podem trabalhar em qualquer parte do mundo, não é mesmo? Temos os empreendedores sociais, então negócios sociais acontecendo cada vez mais, um ganha-ganha entre gerar lucro, né, gerar receita e um impacto positivo à sociedade. Nós temos os blogueiros, então blogueiros de moda, blogs sobre todo tipo de assunto. Se você quer aprender algo hoje na internet, você pode acessar um blog ou acessar um vídeo, né, um vlog, um videolog no YouTube. Né? Curadoria de conteúdos é uma outra atividade que, dado esse crescimento exponencial dos dados, Big Data Analytics, como vocês bem sabem, né, as pessoas estão perdidas, é muita informação, e nesse mar de informações, a curadoria de conteúdo está cada vez mais, os curadores de conteúdo estão cada vez mais presentes. Tá? Então a gente também apresenta essas tendências comportamentais, obviamente são mais de 5, né? Aqui estamos incluindo apenas alguns exemplos, com cada organização, cada empreendedor, e vemos o que faz sentido para ele ou não, né? Em termos de cada uma dessas tendências comportamentais. Bom, aí nós temos, a partir dessas megatendências e dessas tendências comportamentais, nós temos efetivamente um impacto nos negócios. Né? Então, de que forma novos negócios surgem e quais são as tendências que nós temos no mercado. Né? Então, nós temos, voltando à questão, né, do mundo maker, os makerspaces, os Fab Labs, né, seja públicos, sejam em escolas particulares, em escolas públicas, nas organizações, nos espaços das empresas de inovação, no InovaBrá, no Cubo, no INSPER e assim por diante. Né? Nós temos a possibilidade de conectarmos os free workers, os trabalhadores livres, né, com pessoas que estejam buscando algum tipo de atividade, então marketplaces, né, plataformas que conectem, né, pessoas que precisam de algum serviço com os trabalhadores livres, é uma outra tendência de negócio cada vez mais presente. Né? Negócios de valor compartilhado, então na linha do empreendedorismo social, esses negócios que são ganha-ganha para a empresa e para a sociedade, né? Exatamente essa essência do negócio de valor compartilhado. No caso dos blogueiros, como eu comentei anteriormente, né, os videologs, nós temos hoje em dia sobre todo tipo de assunto, principalmente no YouTube. No caso da curadoria, nós temos assinaturas, né, clubes de assinatura dos mais variados, sejam de livros de negócios, seja de vinhos, né, no meio de cervejas artesanais, no meio de tantas possibilidades, e assim por diante. Né? Então a curadoria, seja de conteúdo, seja de produtos, ela também está cada vez mais presente. Okay? E aí temos, né, dessas tendências de negócios, também temos tendências
A curto prazo, as tendências que já estão acontecendo e as tendências que estarão acontecendo nos próximos meses na sociedade, essas são as chamadas tendências emergentes. Então, a própria internet das coisas que nós temos, né, sejam projetos acadêmicos, sejam projetos de negócios atuais, né, a gamificação também é uma tendência, seja em negócios, seja nas instituições de ensino, algo cada vez mais comum, né, em termos de aplicabilidade. Energias renováveis é uma outra tendência que faz bastante sentido e a sociedade está cada vez mais clamando, né? A aprendizagem híbrida também é muito utilizado, seja em universidades corporativas, seja em universidades, seja em AD, em treinamentos presenciais, também muitas vezes existe esse mix, né? As pessoas têm um pré-trabalho, uma pré-atividade de assistir vídeos online e depois de realizarem atividades práticas durante o treinamento presencial, né? E uma outra atividade, uma tecnologia emergente que está surgindo, né, aos poucos lá no exterior, e obviamente ainda existem muitos desafios para que ela efetivamente, né, seja democratizada, como vocês bem sabem, são os carros autônomos, né, que no Vale do Silício já estão pouco a pouco havendo testes e pouco a pouco evoluindo essa tecnologia naquele mercado. Bom, a partir daí, né, nós temos a detecção de problemas. Então, recapitulando, né, a partir do propósito que as pessoas têm, né, vocês como empreendedor, como intraempreendedor, como empresário, né, a partir do momento que a gente consegue entender o que está por vir no futuro, seja no futuro emergente ou no futuro a médio prazo e longo prazo, fazendo essa análise são, né, quase uma centena, né, que a gente tem de mega tendências, tendências comportamentais, tendências de negócios, tendências emergentes e tecnologias exponenciais, que a gente vai ver daqui a pouco, né? A gente pode começar a relacionar quais são os problemas que a gente tem no mundo e, né, virar ou enxergar daquele copo metade cheio, metade vazio, né, enxergar sob essa ótica positiva de oportunidade. Então, alguns questionamentos, né, em que contexto, né, entender o cenário no qual aquela problemática, aquele desafio ocorre, né, quais são as partes interessadas, poder conversar, entrevistar, observar, né, e experimentar também esse cenário, esse contexto, né, e poder fazer anotações. Isso tem um pouco do processo do Design Thinking, né? E como que você pode descrever, né, esse problema, esse cenário, esse contexto através de uma história. Aí já entra um pouco da metodologia do storytelling, da contação de histórias, né, para que você chegue a uma visão mais ampla, mais sistêmica desse problema. Tá? Bom, um outro ponto de conexão importante dentro dessa metodologia, né, não adianta também você desenvolver algo num oceano vermelho, né? Existe aquela abordagem do oceano azul de inovação, e o oceano vermelho eu estou me referindo ao mercado que já esteja, né, super populoso e cheio de concorrentes, né? Então essa análise da concorrência também é muito importante. Então, quem são hoje os seus concorrentes diretos e indiretos, né? Como é que eles resolvem aquela solução, né? É através de um vestível, é através de uma pulseira, através de um óculos com realidade aumentada, é através de alguma outra solução, né? Qual o modelo de negócios deles, como é que eles ganham dinheiro, que parceiros que eles utilizam, que canais que eles utilizam, um pouco daquele canvas de modelo de negócios como ferramenta, né? Qual o diferencial competitivo que você pretende imprimir na sua organização, no seu produto, no seu serviço, na sua experiência, versus a concorrência? Esse é um outro aspecto muito importante, né? Quais são as barreiras de entrada? Então, à medida que você desenvolva algo e se esse algo não puder ser patenteado, né, você pode ter seguidores rápidos, você pode ter uma outra startup e criando uma solução parecida com a sua em questão de meses, ou um ano e pouco, né? Então é importante também você, de alguma forma, tentar blindar
o seu negócio. Bom, dentro daquelas tecnologias emergentes, né, eu tinha falado de tendências emergentes, desculpa, eu tinha falado de algumas tecnologias exponenciais, mas na verdade nós temos uma série de outras, né? Então, pegando aqui como exemplo, nós temos a impressão 3D, nós temos a inteligência artificial que juntamente com a robótica, né, promove grandes transformações no mercado, a computação, as redes e, né, a sua versão mais recente que é a internet das coisas, a realidade aumentada e a realidade virtual, a biologia sintética. Então hoje nós temos mapeamento de DNA e uma série de outras tecnologias, edição de genoma, né, de genes já acontecendo em caráter experimental, e a medicina digital, ou seja, a medicina passando pelo seu processo de transformação digital, também como uma tecnologia exponencial com o poder de realizar grandes transformações nas próximas décadas. Bom, então nós podemos conectar todos esses elementos para gerarmos soluções que façam sentido para as pessoas, conectando propósito, conectando tendências, conectando esses elementos, né, das tecnologias exponenciais. Então nós podemos gerar soluções que façam sentido, né, para as pessoas. Isso pode ser tanto um produto, um serviço, uma experiência, uma plataforma, um aplicativo, um vestível, uma parceria, um modelo de negócios. Então, a manifestação física, né, ou a tangibilização dessa solução, ela pode acontecer das mais variadas formas. Em termos de técnica para geração de soluções, nós temos duas, simplesmente. Você pode tanto realizar com a sua equipe algumas sessões de brainstorming, de geração de ideias ou ideação, né? E uma outra forma, que é essa segunda, exatamente é a que eu iria sugerir, porque ela é mais ampla e acaba gerando resultados mais duradouros, mais sustentáveis, é o Design Sprint, né? Então, com o Design Sprint, qual a diferença? O Design Sprint, né, ele se refere ao Design Thinking, uma abordagem para a resolução de problemas complexos centrado em pessoas, mas associado a metodologias ágeis, né? Então nós estamos falando aí os projetos de 4 a 5 dias, e ao contrário desse processo de geração de ideias que acontece com a sua equipe, através do Design Sprint você vai estar realizando uma cocriação, você vai estar envolvendo outras partes interessadas, incluindo os clientes em potencial ou usuários da sua solução, né? E é por isso que eu estou me referindo a um modelo de negócios mais sustentável, de você, né, investir um pouco mais de tempo nessa etapa inicial e realizar um Design Sprint, né, envolvendo outras partes interessadas, versus, né, incluir apenas a sua equipe interna, né, seja seus sócios na startup, para o processo de geração de soluções. Porque, né, de uma forma ou de outra, muitas vezes a equipe interna ou soluções que vêm apenas de uma organização, né, elas acabam muitas vezes sendo um pouco enviesadas versus a inclusão, né, dessas outras partes interessadas. Ok? Bom, pegando o exemplo desse processo, como que ele ocorre, né, então nós temos aqui a Aniele Guedes, né? Então essa moça, ela aos 20 e poucos anos, ela tem uma história bastante interessante, ela é brasileira, e ela esteve na Singularity University, né? Na Singularity University, que é aquela universidade que é uma parceria entre a NASA e o Google, né? Ela fez um treinamento por lá, e eles têm projetos nos quais as pessoas têm que desenvolver uma startup, academicamente falando, que vai impactar 1 bilhão de pessoas em 10 anos, né? Então, ela, depois desse projeto, ela foi considerada uma das pessoas mais brilhantes, segundo o MIT Technology Review, das pessoas com menos de 35 anos, dentro dessa lista, com pessoas jovens, né? E tudo isso aconteceu, por quê? Porque ela criou no seu projeto na Singularity University uma empresa de construção civil, e essa empresa de construção civil,
né? Dentre esses temas que a Singularity University elenca, vocês podem ver, existe moradia, existe a questão energética, existe a questão da sustentabilidade, existe a questão de segurança pública, né? Ela criou essa empresa que aqui nós temos, né, alguns exemplos similares das Nações Unidas, né, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, semelhantes a esses exemplos da Singularity University, mas ela criou essa empresa aqui que se chama Urban 3D, e essa empresa ela integra a impressão 3D com esse setor, né, de construção civil, porque o propósito dela estava voltado a impactar a questão da moradia, né? E essa empresa então conecta a impressão 3D com Big Data, com Analytics, né? Então não é uma solução apenas de impressoras de grande porte que podem construir uma casa em 24 horas ou, né, em pouco mais de um dia, mas como vocês podem ver aqui no site dela, presente nesse slide, ela também tem rastreamento de materiais e equipamentos, porque em canteiro de obra, né, para quem conhece o mercado de construção civil, acontece muito furto e muita perda de materiais e de ferramentas. Ela também tem uma ferramenta para localização, né, de profissionais qualificados. Ela também tem analytics, né, para aumento da eficiência operacional de construção de prédios e edificações e residências, né? Então, aqui a gente percebe claramente, né, esses elementos que fazem parte do framework de negócios de futuro, né? A questão do propósito, a questão das tendências, a questão das tecnologias como impressão 3D, Big Data, Analytics, né, vinculado a esse desejo, né, de impactar a moradia, né, e esse projeto que acabou se concretizando, né, que era um projeto acadêmico na Singularity University, mas que hoje é uma empresa na qual a Nelly Guedes tem projeto no Oriente Médio, tem projetos nos Estados Unidos, então ela se tornou uma referência global e a gente consegue perceber claramente esses elementos do framework de negócio de futuro. Bom, depois disso, né, depois que a gente gera soluções, né, então para aquele propósito, para aquelas tendências, para aquele setor, né, que vocês vierem a elencar, nós temos também o valor que está sendo gerado para aquele público, de forma tangível e de forma intangível, né? Então você está entregando uma solução de internet das coisas, especificamente tal, mas o que você está entregando também? A comodidade, a eficiência operacional, né? Aquilo faz sentido para as pessoas, elas estão dispostas a pagar, o quanto que elas estão dispostas a pagar, né? Vai ser IoT as a Service, vai ser um aluguel, uma mensalidade daquele produto, ou ela vai ter que adquirir, né? Então, essas questões de percepção de valor, tangível, intangível e valores, né, propriamente dito, você também tem que vislumbrar em termos de negócio à medida que vocês gerem soluções mediante brainstorming ou mediante o design sprint, né? Falando agora particularmente do design sprint, que novamente é o que eu sugiro, né? Ao invés de vocês gerarem soluções por meio de brainstorming, vocês trabalhem com design sprint. Então, essa é uma forma que em apenas 4 ou 5 dias vocês podem novamente, a partir dessas soluções que foram geradas, ou a partir desse quadro, né, se você ainda não tem a solução gerada via brainstorming, a partir desse cenário que foi gerado, vocês podem efetivamente gerar uma imersão, né, nesse cenário, utilizando as técnicas de design sprint. Vocês podem ter um entendimento maior, porque vocês vão estar conversando com as partes interessadas, sejam fornecedores, parceiros tecnológicos, clientes em potencial, usuários. Vocês aí sim, né, mediante esses novos aprendizados, vão poder estar gerando ideias, e não só vocês, mas cocriação, vocês vão poder estar envolvendo esses stakeholders, essas partes interessadas nesse processo. Vocês vão poder gerar protótipos, tangibilizar essas soluções, e aí
validarem, testarem e validar ou não essas soluções, né, de internet das coisas junto ao público. Tá? Então, novamente, esse é o processo que eu recomendo. Até temos aqui o exemplo, né, para quem não conhece, do livro, né, da metodologia do Google, né, que está disponível nas melhores livrarias do ramo. Para quem tiver interesse, também acredito que haja no formato digital. Bom, e a partir daí nós temos exatamente nessa possibilidade, temos algumas informações presentes sobre o framework no livro, né, que eu comentei anteriormente, e temos também, né, workshops presenciais, nos quais, né, nós estamos entregando valor para os profissionais de IoT, né, em termos deles poderem levantar requisitos, escopo, deles poderem validar, né, essas soluções junto aos stakeholders. No caso de clientes parceiros, isso também faz sentido, porque hoje muitos parceiros de clientes, de desenvolvedores de IoT, eles não têm, né, esse domínio técnico a respeito de IoT, né, e o Design Thinking ele se torna uma cola ou uma linguagem, né, nos quais as pessoas com perfil não técnico conseguem entender o valor da internet das coisas. E no caso de profissionais que queiram empreender, eles vão estar contratando os desenvolvedores de IoT. Então também para esse público os workshops fazem muito sentido em termos de entrega de valor. Né? Aqui nós temos alguns exemplos de workshops que a gente realizou no passado, inclusive na FIAP, onde eu dou aula. Então, esse próprio processo de imersão, inspiração mediante a experimentação de novas tecnologias, Microsoft HoloLens, HTC Vive, PlayStation VR e outras tecnologias. Watson presente em um brinquedinho que é um dinossauro chamado Cognitoy. Então, mediante toda essa imersão, as pessoas começam a entender, né, como é que funciona a inteligência artificial, como é que funciona realidade virtual, realidade aumentada, né, Big Data, na prática. Né? Aqui nós temos um kit de eletrônica, no qual as pessoas também podem entender um pouco dessa parte da técnica, né, do IoT. Nós temos também todo esse espaço informal, né, de Maker Lab, no qual as pessoas podem, de forma descontraída, criar, porque pessoas, né, sob pressão, num ambiente muito sério, elas não conseguem criar, por isso que a gente vê tanto puff colorido e tantos ambientes de inovação surgindo hoje nas empresas. Né? E nós temos todo esse processo de imersão no universo do cliente, né? Mediante entrevistas, mediante o mapeamento da jornada do cliente, como é que as pessoas descobrem o seu negócio ou você como profissional, como que eles obtêm maiores detalhes a respeito, como que eles passam a confiar ou não, qual o processo de tomada de decisão, é por localização, é por preço, é por reputação, como que eles fazem a aquisição do seu produto, do seu serviço, da sua experiência, primeiro uso, que envolve uma curva de aprendizagem, uso contínuo, resgate daquele cliente, né? Então nós temos esse mapeamento da jornada do cliente, que é uma ferramenta das mais importantes presentes no Design Thinking. Né? Nós também temos algumas técnicas de gamificação, então temos cards de internet das coisas nesse processo. Né? Temos também a etapa de prototipação ainda de experiência, via storyboard, via kits de eletrônica, via Lego. Então temos N formas de tangibilizar essas soluções. Tá? E bom, essa metodologia, né, vocês podem estar perguntando, Gustavo, ela tem funcionado, né, aonde? Então, essa metodologia, né, do Design Thinking, do Design Sprint, tem funcionado na McKinsey, que é uma das maiores consultorias de negócios do mundo, presente aqui no Brasil também, na divisão Digital McKinsey, no qual eles têm clientes de transformação digital, projetos de transformação digital. Vocês podem perceber, o Design Thinking é uma das abordagens presentes nesses projetos. Nós temos como exemplo de sucesso, vocês podem ver no TED, né, que o Airbnb era um negócio fadado ao insucesso, porque as pessoas não tinham uma relação de confiança entre as partes. Então, o Airbnb utilizou o Design Thinking e hoje é um negócio que vale mais de 30 bilhões de dólares. Né?
Nós temos a SAP, né? A SAP utilizando o Design Thinking também há mais de uma década, inclusive eles têm até um curso gratuito sobre esse tema, em inglês. Nós temos a IBM, que é uma empresa que se reinventou, né? Uma empresa de software, de caixinha, né? de computadores de grande porte. Hoje é uma empresa de serviços, você tem computação cognitiva, Watson e outras tecnologias, então eles têm até um framework de Design Thinking deles, que é o Design Thinking na sua versão 2.0. A própria IBM, um outro exemplo interessante, projetos de blockchain, né? Eles também têm utilizado o Design Thinking para desenvolvimento de soluções de blockchain utilizando o Design Thinking. A TOTUS, né, que hoje é uma multinacional brasileira, presente em outros países, eles também utilizam o Design Thinking para desenvolvimento de novos negócios, seja varejo 4.0, dentre outros. Aqui em San Diego, né, no Vale do Silício, nós temos projetos de cidades inteligentes, utilizando o Design Thinking. Então, outro case é bem interessante, né? A IDEO, que é a empresa pioneira no Vale do Silício, mundialmente falando, em Design Thinking. Hoje eles têm um laboratório de colaboração e esse laboratório está desenvolvendo soluções de internet das coisas e soluções tecnológicas, integrando o Design Thinking a tecnologias. Aqui nós temos uma reportagem de uma das revistas de tecnologia mais importantes do mundo, também do Vale do Silício, São Francisco, a revista Wired, e elas referindo que a internet das coisas, né, precisa mais de Design Thinking. Um exemplo clássico, talvez um dos exemplos mais importantes de soluções, para quem conhece a Magic Band da Disney, então nós temos design de serviços ou Design Thinking aplicado a serviços, e uma quantidade infinita de serviços, seja pagamento, seja check-in, seja as suas fotos que são tiradas na Disney, seja acessar o seu quarto em um hotel da Disney, seja eles saberem que você tem alguma intolerância à lactose, amendoim ou qualquer outra coisa quando você chega em um restaurante da Disney, através dessa pulseirinha, né? Então acho que é um exemplo que representa muito bem esse muito bem sucedido casamento entre tecnologia, né, internet das coisas, e o design de serviços, que é o Design Thinking aplicado a serviços. E que poderia, né, ser pivotado ou ser ressignificado para outros setores. Você pode ter uma pulseirinha dessa, como existe hoje em cruzeiros marítimos, né? Você pode otimizar dezenas de experiências dentro de um cruzeiro marítimo com uma pulseirinha dessas. Já existe uma empresa de cruzeiro marítimo utilizando essa tecnologia do vestível. Você pode ter também uma solução dessas aplicada no setor de saúde, em um hospital, né? E ter o prontuário digital também vinculado àquela pessoa. Você pode aplicar essa tecnologia no varejo, você pode aplicar isso a um show de rock, como houve no Lollapalooza, né? Então, essa solução, novamente, ela pode ser inspiradora para outras N verticais, outras N possibilidades de negócios. E essa que é a beleza, né, da criatividade e que o Design Thinking traz aos processos. Bom, e aqui um dos últimos exemplos, um TED Talk, né, a respeito de inovação de internet das coisas através do Design Thinking. Depois, quem quiser, né, detalhes específicos, o link dessa apresentação eu posso passar para vocês também. Tá? Então, novamente, as informações estão nesse livro, inclusive aqui para a comunidade, né, tudo sobre IoT. Eu tenho ainda algumas cópias reservadas, né, separadas para vocês. Quem quiser adquirir o livro com preço promocional, um valor abaixo do qual vocês iriam encontrar nas livrarias do ramo, né? Eu tenho algumas cópias que vou separar para vocês e também tem a vantagem dela estar autografada. Bom, em relação a perguntas, dúvidas, críticas, né, eu fico à disposição. Os meus contatos estão disponíveis aqui, tanto o meu site, né, construindoinovação.com.br, o meu e-mail também está disponível aí, gustavo@gustavo, ifemachado.com. Vocês conseguem me encontrar também como Gustavo Machado no LinkedIn, nas outras redes, né? Meu WhatsApp também está disponível.
Também estou no grupo da comunidade no próprio WhatsApp, né? Então, eu gostaria de agradecer novamente a vocês essa oportunidade de poder apresentar esse framework de negócio de futuro que está disponível hoje, né, a qualquer um, seja empreendedor, seja startup, né, além do que o Design Thinking, além do que o Futures Thinking ou Foresight só estava disponível no passado a grandes empresas, a governos, ao setor militar, né, e completamente inacessível ao resto da população, tá bom? Então, novamente, muito obrigado e fico à disposição no caso de qualquer dúvida. Até a próxima.